Lucas capítulo 8, verso 42 ao 48, nós vamos começar lendo a segunda parte do 42, que diz assim: enquanto ele ia, as multidões o apertavam. E certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Medicina nunca foi barato, né, irmão? Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curado. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Vamos orar. Pai, a tua palavra foi lida, e nós te rogamos em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida de cada um, que ela não volte vazia, pelo contrário, ela vai cumprir o teu propósito, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Irmãos, isso é uma coisa que faz parte da nossa vida, é nós nos aproximarmos das pessoas, por diversos motivos, por diversas razões, nós temos que nos aproximar, e essa aproximação, ela demonstra o tipo de relação que você tem com ela, porque existe esse relacionamento com as pessoas das maneiras mais variadas possíveis. Por acaso, você está na fila do banco, na fila do mercado, num transporte, você monta no ônibus, vai fazer uma viagem, conversa com a pessoa e nunca mais a vê. É momentâneo, superficial. Existe também o formal, é um relacionamento formal que você tem que ter com a pessoa. Quando você vai a um consultório médico, quando você vai a um fórum, quando você vai ao dentista, você tem um relacionamento formal. E o que demonstra o tipo de educação que você tem é quando você chega ao consultório e olha para aquela pessoa, mesmo que ela tenha idade para ser seu filho, e se refere a ela como doutor, como senhor, porque ele é uma autoridade sobre a sua saúde naquele momento. Existe diante da lei, você não pode chegar dentro do fórum e chamar o juiz de senhor, você vai preso. O pessoal contava lá em Rio Claro, tem um sujeito que era muito distraído, e numa audiência que ele foi lá, o juiz, eles eram muito bravos, aquela pessoa, aquela autoridade, chegou para ele uma juíza, e era uma juíza que tinha na Rio Claro, que era brava, e ela chegou e perguntou: senhor fulano, o que o senhor tem a respeito de falar sobre isso? Qual o seu depoimento? Ele falou: então tia, é o seguinte. Ela falou: o senhor está preso, primeiro por não ser sua tia, e segundo por desacato à autoridade. E ele dormiu na cadeia. Existe um relacionamento informal, vizinhança, amigos, é você, é numa certa proximidade. O profissional com o seu encarregado, com os seus funcionários, e por um motivo os mais diversos possíveis. A questão é quando você deseja se aproximar de alguém por uma determinada função, por uma determinada necessidade, o que você faz? Você liga, você telefona, você procura, você agenda, você bate na porta, você aperta a campainha, enfim, você precisa falar com uma determinada pessoa por um determinado assunto que você necessita cuidar. Aí eu pergunto para você, qual o preço que você está disposto a pagar pessoal, não estou falando de dinheiro.
tempo você está disposto a empreender para que você consiga essa necessidade atendida, esse relacionamento, essa conversa? E quais as consequências que você pode chegar a fim de conseguir isso? E agora eu vou além, com Deus. Com Deus. Qual o preço que você está disposto a pagar para alcançar o favor de Deus na sua vida? Eu não estou falando de dinheiro. Você está disposto a sacrificar a sua agenda, o seu dia, as suas noites de domingo, as suas quartas-feiras? Ou você entende que vai obter o favor de Deus se Deus entender a sua agenda de maneira que você não dê prioridade a Ele, que você não dê a devida importância? Porque o Senhor, Ele é diferente. Muitas vezes as pessoas têm uma ideia errada, equivocada de uma situação. Por quê? Porque elas entendem que Deus é uma necessidade. Então, quando eu não tenho necessidade, eu não preciso de Deus, eu não vou buscar Deus. Quando eu tenho necessidade de alguma coisa para comer, eu vou ao mercado. Um remédio, eu vou à farmácia. Dinheiro, eu vou ao banco. E quando eu preciso de alguma coisa, eu vou à igreja. Quando está tudo bem, eu não vou. Qual é o preço? Quanto tempo você está disposto a buscar Deus para ouvir o sim dEle? Porque há coisas que a gente pede para Deus, às vezes de manhã e na hora do almoço Deus traz. Mas tem coisas que demoram tempo. Demoram tempo. Existem orações que demoram. Eu tive oração na minha vida que demorou 30 anos para ser respondida. Mas Deus respondeu na maneira dEle, no tempo dEle. E no meu aniversário de 50 anos, eu batizei meu pai e a minha mãe. E eles se entregaram a Jesus. E meu pai, em março, foi para a glória. Mas foram 30 anos que eu orei a respeito disso. Quanto tempo você está disposto? Quais as consequências você pode chegar para que Deus possa atender aquilo que você quer? A de repente não agradar as pessoas, não fazer a vontade de alguém, não ceder a certos caprichos dos outros, não ceder a certas coisas, para dizer eu vou buscar a Deus. Não ceder a tentações para dizer eu vou dar o meu coração ao Senhor. Quanto você está disposto? Porque o exemplo dessa mulher me ensina muita coisa. O exemplo dessa mulher, por quê? Primeira coisa, enquanto ele ia, e ele quem? Jesus. Enquanto Jesus ia, as multidões o apertavam. A situação era clara, havia uma aglomeração muito grande. Jesus tinha um objetivo claro. Ele estava indo para a casa de Jairo para curar a sua filha. Ou seja, Jesus, quanto homem, ele tinha um objetivo que estava dentro da missão dele de vir ao mundo. Ele sabia que tinha que atender aquele pai desesperado, aquela família que necessitava. Então ele estava focado em ir à casa de Jairo. Ele tinha um objetivo. E aquela mulher sabia que não tinha como chegar nele, porque havia uma grande quantidade em volta. Ela olhou para o estado dela, 12 anos de hemorragia, ou seja, ela estava anêmica, cansada, debilitada. Ela estava longe, ela não estava perto, como eu daqui na Bíblia. Ela estava longe, de repente como daqui na pastora, no primeiro banco. E ela tinha uma condicional que impedia ela de estar ali. A lei dizia que a mulher, quando estava com hemorragia, não poderia tocar nas pessoas e nem ser tocada. Era a lei de Moisés. Ou seja, ela tinha tudo contra ela para não estar ali, e havia uma circunstância que não mostrava que havia possibilidade dela ser ouvida. Ela poderia ter gritado como Bartimeu, mas por que ela não gritou como Bartimeu então? Porque ela não tinha forças para gritar. Entenda bem isso. Existem momentos na sua vida que se você gritar, Deus ouve. Mas existem momentos na sua vida que você não tem força para gritar. Como você vai lidar com isso? Jesus é Deus.
Ele sabia que aquela mulher estava lá. Mas ele não podia fazer aquilo que cabia a ela fazer. E Deus não vai fazer aquilo que cabe a você fazer. O que existe na história de Deus com o homem é: Deus constrói uma ponte, mas Ele constrói a ponte até um ponto. Ele constrói a ponte da salvação, com Jesus derramando o seu sangue na cruz. Ele constrói a ponte da transformação da pessoa através do entendimento da palavra. Ele constrói uma ponte de mudança de vida na pessoa através do toque do poder do Espírito Santo. Mas espera lá, se essa pessoa não abrir o seu coração para a cruz, se essa pessoa não buscar a palavra, se essa pessoa não se entregar ao poder do Espírito Santo, a ponte não cola, não fecha, não conclui. E o que acontece? A pessoa não é abençoada. E sabe o que ela faz? Ela joga a culpa em Deus. Aquela mulher poderia ter ficado encostada e dito: Ele, se é realmente Deus, poderia ter passado aqui e me tocado. Mas ela entendeu que há um caminho traçado por Deus na história da humanidade. E se eu quero ser abençoado, sou eu que tenho que dar o meu passo em direção aos passos que o Senhor Jesus tem dado. Você está entendendo? É a nossa parte. Até mesmo por quê? Porque Deus não faz duas coisas: Deus não oprime e não mima. Deus não oprime as pessoas. Como assim? Tirando delas o livre-arbítrio. Deus não chega para as pessoas e fala: é assim, e se você não fizer eu vou te fulminar, te matar. Existe um dom de Deus chamado longanimidade e benignidade. São dois dons, duas características, dois atributos de Deus. A benignidade significa o quê? Ele é bom, de natureza boa. Ele é totalmente bom e não existe nele maldade. Então ele está sempre disposto a te fazer o bem. E existe uma outra coisa chamada longanimidade, que é o quê? Deus demora para tomar uma posição contrária. Quando ele toma, quando ele diz basta, é aí que a pessoa entra numa decadência visual. Ou seja, as pessoas começam a ver que a pessoa perdeu, que a pessoa caiu, que a pessoa se arrebentou. Porque ninguém faz uma coisa errada de manhã e imediatamente até a hora do almoço ela colhe aquele fruto. Não. Sementes precisam germinar e crescer. Aquilo que você semeia, você colhe. A pessoa semeia um dia, semeia um ano, semeia 5 anos, ela coloca água, ela aduba, aquela semente não é boa. Deus respeita o livre-arbítrio de todos nós. Chega uma hora que a pessoa acha que ela vai fazer a árvore, e que tudo que ela fez não vai acontecer nada. Aí Deus diz: basta. E quando Deus diz basta, começa então o juízo de Deus. Isso não tem nada a ver com o inferno. Inferno é para quem não aceita Jesus na terra e morre. Aí vai para o inferno. As pessoas colhem o que semeiam. Eu tenho que entender isso. Aquela mulher tinha entendimento de que ela tinha que fazer a parte dela, que ela tinha que ir de encontro, que ela tinha que estender o braço, ela tinha que correr atrás. Então, o que ela entende? Que ela tinha que pagar um preço. E eu tenho que entender que é o preço a ser pago para a minha mudança. Aquela mulher estava decidida a se aproximar do Senhor, porque sabia que Jesus podia mudar a história dela. E eu tenho que fazer isso na minha vida. Eu tenho que me aproximar, eu tenho que tocar, eu tenho que buscar, eu tenho que receber, eu tenho que ir atrás. Por quê? Porque se eu não fizer isso, Deus vai ficar pronto para me abençoar. Lembra da parábola do filho pródigo? Toda tarde o pai ia na varanda esperar o filho, mas ele não ia buscar o filho, ele esperava. Porque ele sabia que o filho tinha que colher o que semeou, entender que estava errado, que quebrou a cara, que perdeu tudo, e que só o pai poderia mudar a sua história. E aí então ele volta.
Mas quando ele volta, aleluia, quando ele volta, o pai está na varanda esperando. E quando ele vê o filho atravessando a porteira da fazenda, chegando perto de casa, ele chama os funcionários. Ele diga: traga uma sandália nova, traga o anel que ele deixou aqui, porque ele levou a herança, mas o anel ficou lá, porque ele não levou a autoridade que era do pai. Quando um cristão, quando o crente sai da presença de Deus, ele leva todas as bênçãos que Deus deu para ele, mas a autoridade ele perde. Mas quando ele volta, a primeira coisa que Deus faz, o pai faz: está aqui a autoridade, vista o anel, coloca o anel nas suas mãos, coloca o sapato novo, coloca a roupa nova, e nós vamos fazer festa, porque eu tenho motivos para celebrar a sua restauração. Entenda isso. Entenda-me uma coisa: sem a aproximação, sem o contato, sem o toque, não havia como extrair o poder de Deus, não tinha como tirar o favor de Jesus dele. Não se tratava de esbarrar, não se tratava de ouvir, não, nada semelhante, ela tinha que tocar. Irmãos, existem coisas na nossa vida que a gente, como eu disse, Bartimeu gritou e foi resolvido, mas tem coisas na nossa vida que nós temos que pagar um preço, nós temos que nos expor, nós temos que correr atrás, nós temos que tocar no poder de Deus, tocar no Senhor, tocar na promessa, tocar no que Ele tem para a minha vida. E quando eu faço isso, Ele para e fala: quem me tocou? Porque de mim saiu o poder. Eu quero que você entenda, que você esteja disposto a partir de ainda esse ano começar uma nova história. Eu quero que você entenda que você tem que estar disposto a partir desse mês, durante o mês de novembro, a tocar no poder de Deus, a tocar na promessa, a tocar na orla das vestes do Senhor, para receber o teu milagre. Entenda isso. Você está diante de uma escolha essa noite. No meio desse grupo de pessoas que está aqui, você que nos visita é muito bem-vindo a continuar conosco. Você que está aqui há alguns meses, alguns anos, algumas décadas, você está em plenas condições a escolher o que você quer. Se você quer esbarrar na presença de Deus, aleluia, glória a Deus, bora para casa. O louvor foi bom hoje, né? Foi bom, mas o que o pastor falou, o que ele falou? Porque você ouviu o louvor, mas a palavra, você foi embora. Você está aqui de corpo presente, sua mente está em outro lugar, você está olhando para outra coisa, está olhando para outra situação, está preocupado com outra coisa que não seja o passar de Jesus aqui nesse momento, para que você possa tocá-lo e ser abençoado. É você. É você que escolhe receber de Deus de uma maneira mais impactante. É você. Por isso que você vê que tem pessoas que chegam na presença de Deus e ficam naquilo ali, e tem pessoas que chegam bem depois e vão bem lá na frente. Por quê? Por quê? Porque se dispuseram, foram tocar nele. Elas foram fazer algo que o Senhor está te convidando essa noite. Eu vou passar, é você que vai extrair de mim o poder que eu tenho para te dar. Entenda isso. Independente da multidão, independente da fraqueza, essa mulher teve predisposição, mesmo correndo o risco de ser descoberta no seu estado natural e ser apedrejada por isso. Ela estava correndo risco de vida, não só pelo quadro clínico, mas também por ser pisoteada por uma multidão, mas também por ser descoberta e ser apedrejada. Mas ela desenvolveu fé no seu coração, e isso lhe deu predisposição para viver o sobrenatural de Deus. O que o Senhor quer que você comece a gerar na sua vida nessa noite, nesse momento, é fé para entender que Deus
pode mudar uma situação, um contexto, uma história, uma vida, alguém que você ama, algo que você precisa, uma porta que precisa ser aberta, algo que Deus quer fazer na tua vida. O Senhor quer que você desenvolva a fé para viver o sobrenatural dEle. Amém? O sobrenatural dEle. Ela estava disposta a correr risco. E eu pergunto para você: você está disposto a não agradar pessoas para estar aqui? A correr o risco de ser discriminada pela fé que tiver? A se expor diante das pessoas para aquilo que Deus quer fazer? Quanto há de predisposição em você? Como é que está essa predisposição? Você está predisposto a entrar aqui e de repente algumas coisas acontecerem, como talvez lágrima correr do seu rosto? Ou isso já aconteceu um dia e faz muito tempo que não acontece mais? Há talvez haver um grito de dor saindo dentro de você? Porque às vezes as dores não são na perna, no nervo, no músculo, no órgão. A dor é na alma. A dor é lá dentro. E às vezes as pessoas gritam. E gritam muito. Para que a dor saia. Eu estou falando para você por dois motivos. A primeira é porque a gente se acostumou a ver isso acontecer. Pessoas gritarem de dor da alma. Mas por que isso? Porque um dia eu não me envergonho do Jesus que eu sirvo, do Deus que cuida de mim. Um dia eu já gritei por dores na alma. Então isso é uma coisa que eu aprendi a não ter vergonha de ser abençoado. E se precisar gritar, eu grito. De vez em quando tem umas vigílias aqui, né, Valdir? De vez em quando eu venho buscar Deus aqui, de vez em quando nós saímos gritando. E Deus abençoa. Deus cura, Deus toca, Deus fala. Deus abençoa. Porque algo pode acontecer que descubram que você está aqui. Como assim, pastor? Quem recebeu o milagre? Eu. Ele perguntou: quem me tocou? E de repente vão descobrir que você está aqui, por quê? Porque Deus operou na sua vida, fez um milagre, deu a bênção, curou, restaurou, abençoou, e consequentemente você vai dar testemunho como ela deu. Talvez você tenha que vir mais vezes, mais incessantemente. É o esforço da predisposição. A questão é se você está disposto ou não, porque aquela mulher desenvolveu nessa predisposição uma estratégia difícil e perigosa. Difícil pelo estado físico, perigoso pelo físico e pela lei. Ela tinha que se rastejar e se aventurar por debaixo da multidão para tocar na barra das vestes. Por que na barra das vestes? E não porque ela foi lá dando de ombros, porque a hora que você começa a andar no meio do povo e dando de ombros, de repente chega uma hora que o povo começa a levar você, de tão compactado que está o grupo, e a hora que você vê, você está lá. Mas ela sabia que tinha que tocar no lugar certo, era nas vestes. E as vestes não eram simplesmente na manga, no ombro, no corpo da veste de Jesus. Era na orla, na barra. Por quê? Porque Jesus era um rabino, um rabi, mestre. E as roupas dele, como de todo homem judeu, mas em especial as dele, possuíam franjas. Números capítulo 15, versículo do 37 ao 40, a palavra de Deus diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, orlas pelas suas gerações, e as orlas em cada canto presas com um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembrei de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos,
após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis o vosso Deus. A barra das vestes de Jesus, haviam franjas e haviam como sinetes, bolinhas, que havia traçado um pano azul, que fazia com que ali fosse lembrado a palavra. Aquela mulher sabia que para ser curada ela tinha que tocar no lugar certo. Ela tinha que tocar nas orlas ou a barra que simbolizavam a lei, os mandamentos. E aonde estavam as leis, estavam os mandamentos, também estavam as promessas. Você quer receber vitória? Observe a palavra, creia nas promessas. A palavra de Deus. E ela sabia no seu espírito, Jesus era o verbo encarnado, Jesus era a palavra. Então ela sabia que ela tinha que tocar ali. Ela tinha consciência, ela tinha convicção. Ao ter conhecimento da lei, ela sabia que tocando no lugar certo, ela iria alcançar a cura. Povo de Deus que está aqui essa noite, se você tiver convicção, se você ser persistente, se você for resiliente, ou seja, acharem que você perdeu, mas você vai se levantar de novo e dizer: eu vou buscar o meu Deus, e exercer a fé, de acordo com a palavra, mesmo que hajam riscos emocionais, sociais, você vai alcançar a vitória, e a bênção de Deus vai chegar. Por isso que eu preciso te dar um ensino, especificamente sobre roupa. Enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor me ensinou, me fez lembrar, aliás. Entenda a importância das vestimentas, das roupas. Você serve o Senhor, você é salvo em Jesus, você crê na palavra, você crê em Deus, você é alguém que está na presença de Deus, então você é alguém santificado pela palavra, você é alguém consagrado a Deus, porque você busca estar na presença de Deus. Tudo que é seu é cuidado por Deus e é do Senhor. Sua casa, você aluga uma casa, você compra uma casa, você chama o pastor ou um dos obreiros para ir lá ungir sua casa. Não é assim, Jefferson? Você compra o carro, o que você faz? Você unge o carro. Por quê? Porque o carro é uma conquista que Deus te deu. Tá. Você vai comer, você faz o quê? Você ora pela sua refeição. Você consagra a Deus a sua compra, crendo que Deus vai cuidar, abençoar, proteger a sua vida. Isso é ser crente. E a sua roupa? Você nunca pensou na sua roupa? E aí você tem que entender uma coisa. A roupa que você compra, tem palavras nela? O que está escrito nela? Já parou para pensar nisso? De repente você tem uma camiseta aí escrita assim, ó, aqui vai um bocó. Você está profetizando que você é um bocó com a sua roupa. Você não sabe a língua que está escrito ali? Está escrito numa língua que você não conhece nem as letras? Entenda bem isso. Qual o tipo de corte, de caimento, de transparência? Qual é o tipo de roupa, de comprimento que você usa? Eu ensinei minhas filhas na adolescência o seguinte: você vai comprar uma roupa, você está na loja vestindo, você entra lá para provar a roupa, no provador tem um espelho, você coloca a roupa e... Jesus, o Senhor sairia comigo com essa roupa na rua? Se Jesus não sair, saiba que o diabo vai sair. E aquela história, peça a roupa, empresta a roupa. E a pessoa pega a roupa
e vai para um lugar que não é bom, porque ela não é crente. Pastor, o que tem isso a ver? Nós lemos um livro, a pastora leu, eu também li, o livro do Jorge Linhares, o pastor de uma igreja muito grande de Belo Horizonte. Ele estava com um monte de roupa usada, a mulher dele separou as roupas, e no meio das roupas separou um terno dele, e ela andou pela rua e de alguma maneira, aquele terno que ele deu, foi parar na mão de um morador de rua, alcoólatra. E ele pôs o terno do pastor. O homem se converteu, gente. O homem foi liberto. Você está entendendo? Leva isso para o outro lado agora. Tudo que é seu, por mais simples que seja, é de Deus, é importante. Aquela mulher sabia que isso era princípio espiritual em Israel, e as vestes de Jesus poderiam ser tocadas, e ela seria liberta, ela seria restaurada. Hoje o Senhor está colocando diante de Deus uma estratégia para você ser abençoado. Hoje o Senhor está colocando diante dessa igreja, de mim e de você, uma estratégia para que a gente possa buscar o favor de Deus e alcançar do Senhor todos os seus benefícios que Ele tem para a minha vida no tempo que se chama hoje, no tempo que se chama agora. Então creia que há um Deus que está cuidando de você, que há um Deus que está cuidando das nossas vidas, que há um Deus que está cuidando de tudo. Creia nisso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então agora, nós temos que fazer o quê? Nós temos que entender tudo isso que nós estamos falando. Tudo isso nós estamos tratando. E olha bem para mim aqui agora, ó. Presta atenção. Olha aqui. Não há homem que pare a mão e o poder de Deus quando uma pessoa de fé se posiciona, porque uma multidão não parou aquela mulher, adoentada, sangrando, e ela foi tocada, e o poder de Deus agiu sobre a sua enfermidade, sobre a sua fraqueza, e Deus dispensou poder sobre ela, e ela foi curada. Quando a igreja se posiciona, quando a igreja se condiciona na presença de Deus, não há força maligna, não há coisa alguma, não há ninguém que possa segurar a boa mão de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da sua igreja, em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar com essa palavra?